É, ma- Olá, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Paulo Gala e tenho a alegria e honra de receber aqui o professor da Unicamp, Daniel Omar Pérez, professor de filosofia, grande especialista em diversos temas que a gente vai tratar aqui na sequência. Professor José Márcio Rego, economista também, grande amigo, né, e figura ilustre aqui, recorrente do canal. A gente já tem uma conversa que a gente fez com o professor Daniel Pérez, para quem quiser resgatar lá atrás do canal, a gente conversou de vários temas interessantíssimos. Aliás, com a presença do nosso querido amigo Gabriel Galípolo, né, que hoje está fazendo coisas mais importantes do que fazer conversas aqui no canal do YouTube, né? Mas enfim, é uma alegria e uma honra poder receber o professor Daniel Pérez. O Zé Márcio Rego, ele me ligou aqui para dizer que ele queria fazer a primeira pergunta, professor Daniel. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria te dar as boas-vindas e pedir para você falar um pouquinho sobre o que você tem feito aí na Unicamp, sobre o laboratório de lógica e de epistemologia. Estou com medo que não vai dar tempo da gente conversar, que tem tanta coisa aqui para falar. Eu quero falar de lógica, de epistemologia, de filosofia, de inteligência artificial e do tema mais importante de todos, que é a Argentina. Até porque eu estou fazendo uma série aqui de aulas aqui no canal sobre a Argentina e queria também te ouvir um pouquinho sobre a Argentina. Mas passo a palavra para você primeiro contar para a gente um pouco do que você está fazendo, do que você está aprontando por aí, e nos atualizar também. Te agradeço de novo por ter aceitado o convite. Para a gente é uma honra poder ter você por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Zé Márcio. Para mim é uma alegria estar aqui conversando com você. Já conversamos faz alguns anos também, junto com Gabriel Galípolo. E, bom, depois com Gabriel, com Zé Márcio, temos tido também conversas pessoais, mas no jantar. Mas com relação, bom, à filosofia, meu trabalho, tenho uma formação em filosofia, trabalho como professor Uhum. de filosofia da Unicamp. Eu trabalho desde mais ou menos final dos anos 80 com filosofia da ciência. E filosofia da ciência baseada fundamentalmente numa matriz kantiana. Uhum. A partir do final da metade dos anos 80, final dos anos 80, comecei a ser assistente de cátedras, a trabalhar em grupos de pesquisa. Você veio para o Brasil quando, Daniel? Eu cheguei no Brasil em 94, 18 Tá. de janeiro de 94. Uhum. E aí já foi para a Unicamp. Isso, cheguei aqui mesmo, aqui onde eu estou aqui em Barão Geraldo, que é assim Uhum. o Uhum. distrito que Uhum. acolhe a Unicamp. Uhum. E faz muito tempo, mudou bastante o Uhum. distrito, a cidade. Não? É interessante, porque esse é um modo de ver como o tempo passa. Não havia nenhum lugar para comprar hambúrguer naquela época. Hoje é uma praga. E hoje nós compramos comida por aplicativos Ah, desde qualquer lugar, não? ah. É uma coisa que modificou as relações sociais. Isso dá para ver quando a gente mais ou menos se mantém constante em um lugar. Bom, aí que eu entrei aqui no Centro de Lógica e Epistemologia, Uhum. fiz minha mestrado, doutorado, Uhum. e comecei a trabalhar nos grupos de pesquisa aqui. Uhum. Esse trabalho me levou a fazer um tipo de pesquisa sobre como formular e resolver problemas. Uhum. Esse é o ponto. Para não entrar em detalhes mais Uhum. academicistas, minha questão Uhum. era como é que se formulam e se resolvem ou se decidem insolúveis determinados problemas. Né? Isso tem Uhum. a ver também com modos eh, com um modo matemático, né? Matemática é uma ciência Uhum. que eu gosto muito justamente por esse ponto. Em matemática você não pode dizer que um problema é irresolúvel se você não demonstra que ele é irresolúvel, né? Coisa Uhum. que nem todas as ciências humanas, sociais, têm esse rigor, de alguma Uhum. forma. Uhum. Às vezes a gente em determinadas ciências se cansa de Uhum. buscar a solução e, bom, determina que o problema não tem solução. Em Né? Em matemática, economia, em economia, 90% dos problemas são assim. Todo mundo se cansou e nada foi resolvido, né? Acho que a economia é um bom exemplo disso, né?
Então, eu acho que tem vários. Na ciência política, me parece que também muitas É. vezes funciona assim, Uhum. em formas de governança, enfim. Mas a Uhum. matemática, bom, você tem que demonstrar que o problema, primeiro pode ser, pode ter solução ou não. E depois, bom, encontrar aquela solução. Mas se não encontrar, você tem que demonstrar que não dá para encontrar. Uhum. Então, en ese ámbito fui me criando, digamos así. Paralelamente, yo siempre trabajé en psicanálisis, como un argentino que eu sou, lá tem é um lugar que tem mais psicanalista por metro Você quadrado. sabe que o meu terapeuta era argentino, né? Aliás, maravilhoso, assim, meu terapeuta, um cara muito bom, né? Fiquei com ele uns 5 anos e eu criei um apelido carinhoso pra ele, que você não vai me xingar, tá? Mas isso é uma relação de analisando e analisado, né? O Claro, apelido dele era Boludo. Boludo. Porque É um termo. porque ele justamente ia no ponto. Então ele realmente eu tinha raiva dele, porque né, o bom terapeuta é aquele cara que te mostra o quão idiota você é, né? Esse é o papel do terapeuta, né? Então Mas, eu viu, dei Paulinho? esse apelido carinhoso para ele, mas ele era argentino, justamente, né? Paulinho ou Daniel, para o número grande de internautas que vão assistir, nem todo mundo sabe aí o significado que lá na Argentina para boludo, né? Então dão uma explicação aí, ou o Daniel ou o Paulinho Galo. Boludo, o Daniel vai explicar melhor do que eu, mas boludo eu entendo que tem mil sentidos, mas tende a ser mais pro negativo, Daniel. Mas se você puder dar uma palavrinha sobre boludo. não, é uma expressão que pode ser utilizada de diferentes formas. E é uma expressão que pode ser carinhosa. Entre amigos é muito comum usar. En Argentina tem uma forma de utilizar o que nós chamamos em Brasil de palavrão, que depende do tom em qual você utiliza. Mas a palavra, essa que você usou, Paulo, é a que mais afetivamente positiva pode ser usada. Vou falar o termo. Boludo tem uma diferença de pelotudo. Quer dizer, as duas podem ser pejorativas, as duas Depende podem do ser contexto e do tom, né? carinhosas, Uhum. mas pelotudo tem um. Inclusive por uma questão fonética. A Entendi, P dá um impacto muito entendi. mais Tipo um filho da enérgico. puta, né? Tem né, Isso, uma exato. carga, P né? aí. É. Então tem essas coisas na Mas enfim, língua. mas você estava falando da psicanálise e eu te interrompi, desculpa. Então, o que eu estava assim, mais ou menos falando era que em psicanálise, como eu fui fazendo formação em psicanálise também desde os anos 80, a Uhum. psicanálise, a psicanálise é um tipo de experiência no qual não se trata de resolver, de formular ou resolver problemas, ou sim se trata, mas tem uma condição anterior, que é a elaboração do lugar desde onde você formula o problema. E esse é um ponto interessante. Esto é uma coisa que estamos discutindo hoje no laboratório, a diferença entre o que é inteligência. Não? Por exemplo, o professor Walter Carnielli, que é o lógico com o qual trabalho, e aliás, um dia seria interessante conversar com ele, porque ele é uma pessoa que ele é uma pessoa que vai ficar na história da lógica. Vocês, daqui a 20 anos, 30 filhos, netos, vai encontrar na história da lógica o professor brasileiro de lógica Walter Carnielli. Com Walter diz que temos que fundar uma ciência da inteligência. E aí a gente está discutindo um pouco isso. Em geral, tem várias formas de entender o que seria inteligência. Mas, em geral, poderíamos dizer que é um modo de a capacidade de resolver problemas. Alguém inteligente ou uma máquina inteligente é uma máquina ou uma pessoa ou um mamífero ou um organismo unicelular que resolve problema. Então isso seria Então, nesse inteligência. sentido, a inteligência artificial tem inteligência, porque ela resolve problemas. Então, esse é um ponto que a gente pode conversar depois, não? Até que ponto é possível resolver problemas? De fato, eu utilizo inteligência artificial, todos nós usamos, resolve problemas muito, muito rapidamente, inclusive. Então, inteligente é algo que resolve problemas. Agora, há uma diferença entre ser inteligente e elaborar a posição desde a qual você formula o problema. E isso se produz
a inteligência se produz muitas vezes por sequências contínuas, raciocínios contínuos, sequências lógicas contínuas que chegam a um resultado. Na experiência analítica, você deve ter passado isso com seu terapeuta, tem experiências de parada. Você dá Onde... saltos aleatórios, né? Você vai para outros Exatamente. lugares, né? Isso. Momentos no qual você entra na angústia. Se desaliena, se desconhece de si. Entra numa forma de estranhamento, não? Esses são momentos, e aí que nós fazemos no Centro de Lógica também, tentar entender o que acontece do ponto de vista da estrutura lógica. Como é que esse gap, poderíamos dizer, utilizar uma metáfora, é uma parada de uma máquina, onde o sujeito se desconhece de si mesmo, de algum modo se produz um gap, e depois volta outra vez. Mas você volta de um modo diferente. Você sabe que, desculpa te interromper, mas tem uma frase do Einstein que é maravilhosa, que está num quadro até que minha mulher me deu, que diz uma frase dele, muito famosa, diz o seguinte: a lógica te leva de um ponto a outro ponto, e a imaginação te leva a qualquer lugar. Perfeito. Né? Então, quando você dá o salto, você se desconecta de coisas lógicas. Né? Então, aí esse é um dos pontos que o grupo está trabalhando. O que é imaginação? E o que é imaginação e o que é memória? Não? Estávamos investigando, por exemplo, um filósofo alemão, Christian Wolff, de 1700, que dá uma definição de memória, que é retomada por Kant, como imaginação. E aí a gente estava pensando na memória de uma máquina de IA. Então, o que é uma memória? Uma memória é um receptáculo, uma memória é um movimento vetorial. Então, estamos pensando, e o que é memória em relação com imaginação? Como algo como uma imaginação, uma representação pode acontecer. Esses são, bom, então, tanto a filosofia kantiana quanto essas experiências clínicas psicanalíticas nos levam agora a pensar as máquinas de IA, algo que aconteceu nos últimos anos. Mas você tem, aí, pensando pragmaticamente aí nos cursos, vocês têm cursos de filosofia, mas os cursos de psicologia ficam em outro departamento? Ou isso está integrado aí também? Na Unicamp não tem curso de psicologia. O que nós temos são cursos, disciplinas de filosofia da psicologia e da psicanálise. Ah, entendi. Onde trabalhamos já com pessoas que já foram formadas. Entendi. Esse tipo de discussões se dá mais nos cursos de mestrado e doutorado. Entendi. Onde a pessoa já vem formada e a gente conversa, tenta... Bom, eu já fiz várias perguntas, o Zé Márcio tinha me pedido para fazer a primeira pergunta, então vai lá, Zé Márcio, por favor. Não, eu queria só fazer uma primeira brincadeira, falando de psicanálise. Na verdade, o professor Daniel, estou lembrando aqui do texto do Freud, né? Moisés, um egípcio. O Daniel Pérez, na verdade, é um brasileiro, né? Faz lembrar o personagem de General Gutierrez. Não, eu sou vaiano, amigo de Jorge Amado. Na verdade, o Daniel Pérez é um brasileiro com esse sotaque argentino. Mas agora, falando seriamente, se você pudesse explorar, bom, o imperativo categórico de Kant e as implicações para a inteligência artificial, você explora muito, etc., né? Se você pudesse, brevemente, aqui, explicando até para os nossos internautas, estou lembrando aqui de Heidegger, né? A técnica como modo de desvelamento. Quer dizer, as implicações da conceituação de Heidegger, da técnica, na inteligência artificial. A dimensão poética não entra, uma série de coisas que a inteligência artificial não é capaz de abarcar, né? Pois então, essa pergunta tem muitas coisas, né? Primeiro, acho que é interessante pensar que o que a gente chama de inteligência artificial tem um coração, digamos, que são essas máquinas, grandes modelos de linguagem, o que se chama de LLM. É aí que entram, o LLM seria o lugar onde entram os cálculos probabilísticos. Isso é interessante. Eu gostaria de explicar a história para responder a isso. Claro, por favor. Geralmente, nos anos 90,
estábamos discutindo, por exemplo, traduções com computador de um léxico para outro léxico. A ideia era essa, vamos traduzir do inglês para o português. Então, pego o léxico em inglês, table é mesa, tá bom, mas a palavra mesa não corresponde exatamente a um elemento do outro vocabulário, sino que depende do contexto. E aí está o problema. A gente não dava pé com bola, como se diz na Argentina, justamente porque não dá para traduzir sem contexto. En 1954, Harris, un lingüista, inventa a semántica distribucional. Él dice que Paulo, Daniel, José utilizan un número de elementos con una determinada frecuencia. Si a gente consigue calcular a frecuencia de esos elementos, tenemos su contexto. O sujeito inventou isso, todo mundo achou fantástico, mas ninguém levou adiante, porque como é que você mede a distância entre uma palavra e outra? Aí é que vem o século XXI. Em 2017 se faz um código para fazer cálculo probabilístico, em 2016, mas em 2018 se introduz um código para cálculo contextual. E a grande sacada da Google é em 2018. Quando eles conseguem introduzir uma palavra, por exemplo, a mesa é verde. A1, mesa, 2, verde, 3, e aí vai. Aí você tem cada palavra um número. Vou fazer simples, não é? Você pode dividir a palavra, mas basicamente é isso. Mas a distância entre uma palavra e outra é também outro número. Então, isso se abre em múltiplas dimensões. As máquinas que nós temos hoje trabalham em 7.000, 10.000 dimensões. Né? Máquinas pequenas de 756 dimensões. Então, é como se, imagina, nós vemos em 3 dimensões. Agora, imagina você ver em 756 dimensões. Bom, assim é que se abre espacialmente a palavra, o token. Pois a palavra pode ser um pedacinho de palavra. Isso dá para medir a distância entre uma e outra. Então, você espacializa isso. Aí você trabalha com contexto. Essa é a grande sacada. Isso foi agora, 2018. Comercialmente começaram em 2021. E agora estamos no início de todo isto. Então, esses máquinas, esses grandes modelos de linguagem, essa máquina de inteligência artificial que a gente fala, estão no início. Esse cálculo probabilístico, que hoje é vectorial, está no início. Além disso, você pode acoplar agentes à máquina. Por exemplo, a máquina faz cálculo probabilístico, mas você pode aplicar um agente com uma calculadora, que faz dedução. Então, você calcula. A isso você pode colocar um sensor de imagem, um sensor de som. Aí você tem outros elementos que entram na máquina. Então, tudo isso é inteligência artificial, é uma arquitetura. E aí está o ponto genial, não? Como é que você não só trabalha com a matemática probabilística, sino que também trabalha com parâmetros, com filtros, com agentes que introduzem outros elementos. E aí entram os agentes restritivos morais. Hoje se utilizam comandos, por exemplo, você não pode ensinar a alguém a se suicidar. Ou cada vez que alguém pergunte como se suicidar, você diz que desculpa e manda chamar ao número 190. Então a máquina tem uma ordem. E esse é um problema de muitas máquinas comerciais, inclusive, como restringir. Por enquanto, se restringe com elementos restritivos. Então você tem uma espécie de moral normativa, deôntica, não? Você coloca 20 regras que a máquina deve cumprir. O que você está falando, José Márcio, é de introduzir já não um elemento restritivo, sino introduzir uma regra que mande a agir. A moral kantiana, um imperativo categórico, não diz não mate, não roube, não tire as coisas do outro. Diz haja de tal forma que a máxima de tua vontade possa ser levada como lei da natureza. Aí está todo o grande problema. Não? Nós podemos pensar do seguinte modo. Quando tínhamos calculadoras, tínhamos máquinas cartesianas.
Agora, com inteligência artificial, temos máquinas humeanas, de David Hume, essas que se entrenam e por hábito respondem. A próxima geração de máquinas seriam as máquinas kantianas, máquinas que conseguem ter não uma regra restritiva, sino uma lei que manda agir, que consiga entender qual é o próprio limite da máquina, não? Por exemplo, na máquina você manda um problema e como a máquina não sabe, a máquina vai tentar resolver esse problema até queimar a máquina não para, não? A não ser que tenha um elemento restritivo, mas a princípio não sabe qual é o limite. E esse é um ponto. E autonomia moral, mas também autonomia técnica. A máquina, ou por enquanto, funciona por input, funciona por um movimento, você tem que empurrar a máquina. Então, o que muitos grupos de pesquisa estão fazendo, e nós também estamos fazendo isso, é tentar ver como é que a máquina pode ter uma recursividade que o resultado da máquina possa introduzir, mas possa introduzir e produzir algo novo que não havia no treino da máquina. Porque, por enquanto, a máquina não faz nada novo, dá uma resposta provável, dá uma resposta razoável dentro de uma faixa de probabilidade. A ideia é que a máquina possa ter um elemento recursivo que permita reintroduzir o que a máquina fez. Aí estamos estudando, todo mundo está fazendo isso, lógica, recursividade em lógica, recursividade em matemática, e aí está o papel dos outros agentes. Então, como introduzir uma autonomia relativa nessa máquina? Então, esse é um elemento interessante que discutimos e que faz parte dos fundamentos, né? Vocês estão trabalhando com isso daí há quanto tempo agora, Daniel? Olha, nós reunimos o grupo no início deste ano, mas temos um engenheiro elétrico, um engenheiro da engenharia elétrica que trabalha com uma máquina. Ele tem uma arquitetura, uma máquina kantiana, há muitos anos, já há uns 3 anos. Tem outro engenheiro que está trabalhando também numa máquina de inteligência artificial para o departamento de engenharia elétrica, que também estamos trabalhando com memória, estamos trabalhando com ele. E com parametrização para evitar alucinações da máquina. Daniel, o professor... o professor Paulo Gala estudou, aliás, um mestrado já, a questão da retórica, né? Mas peraí, eu não queria, antes de, eu queria fazer umas perguntas de inteligência artificial aqui, porque senão a gente vai... Não. Eu não estou ainda saindo do tema da inteligência artificial. Eu queria que ele explorasse agora, ou mais para frente, o impacto da inteligência artificial na dimensão retórica. Porque nós partimos do pressuposto, a exploração da metodologia da retórica, que a economia, você não tem o experimento crucial. As teorias são validadas numa dimensão retórica. E aí eu tenho a impressão que a inteligência artificial instrumentaliza muito o poder retórico, do convencimento, das teorias, etc. Se você pudesse mais para frente explorar isso, entendeu a pergunta, Paulinho? O impacto da inteligência artificial na retórica da economia. Olha, não sei especificamente na economia, mas você pode utilizar a máquina de inteligência artificial para produzir efeitos retóricos. Me parece que hoje, com o pouco que hoje se tem, não isso é uma coisa que está toda semana, tem alguma coisa nova. Em aplicação. Tem pouco novo, depois de 2018, em quanto a estruturas. Ou seja, tem algumas ideias, tem algumas saídas, mas tem usos específicos. Me parece que talvez possam responder a sua pergunta. Dá para fazer máquinas específicas, inclusive. A gente está pensando em inteligência artificial, rapidamente pensamos em ChatGPT, Gemini, mas essas são as pop, digamos assim. Depois você tem inteligência artificial trabalhando no SUS, tem inteligência artificial trabalhando, aplicadas à segurança, tem em logística. Então, e aí me parece que hoje já estamos nesse nível, onde mais ou menos alguns elementos de base já se sabem
e há aplicações específicas que precisam fazer. E aí entra a questão da arquitetura. Por isso me parece que é muito importante a filosofia nesse ponto. A filosofia moderna nos permite pensar uma arquitetura que não se reduz apenas ao cálculo probabilístico e ao cálculo contextual, sino que você pode introduzir outros elementos. O cálculo probabilístico é excelente, é o que nos deu o empurrão, mas daqui para frente a gente precisa fazer arquiteturas com outros elementos que componham uma boa máquina e que sejam específicos. Podemos ter máquina de inteligência artificial que cree en dispositivos para, por exemplo, un ejemplo que nós estamos trabalhando que é um fenômeno, que é o de calderas. Estamos utilizando o fenômeno de caldera porque tem quatro elementos básicos comuns, e depois tem outros que se introduzem. Depois, por exemplo, sistemas de reconhecimento de imagem nos porteiros elétricos, né? Então aí você pode acrescentar outros elementos que te dá outro rendimento à máquina. Isso é na arquitetura, né? Agora, também depois está no núcleo duro, a questão da memória, da eficácia, não? Os cálculos que se fazem em matemática são justamente para diminuir o custo operacional da máquina, né? Nós podemos dizer que os problemas podem ser resolvidos por um humano, por um computador comum ou por uma inteligência artificial. Qual é a diferença? Bom, o custo operacional, né? Então, isso é o que dá tanta importância ao que a gente está fazendo com IA hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada à educação, Daniel, que isso é uma coisa que me interessa muito, assim. E o fato de você, além de todo o conhecimento que você tem, né, de tudo isso que você está explicando para a gente, o fato de você ser professor também nos ajuda aqui na resposta, assim, porque é um grande dilema que eu tenho como professor. Eu uso muito a inteligência artificial para preparar as aulas, fazer slides, tudo. Assim, tô cansado no meio da aula, eu abro o IA e começamos a conversar com o IA, né? Inclusive, agora com os podcasts, acho que em português não tem ainda, mas em inglês, por exemplo, você usa o Gemini, é impressionante, porque você transforma um texto num podcast e aí você conversa com o texto. Então eu abro o podcast na aula e os alunos fazem perguntas para o texto e o texto responde as perguntas. Porque com o Gemini o texto vira uma máquina que conversa com você, né? Certo. Mas o grande dilema na minha cabeça é como a gente usa a IA sem substituir a capacidade de construir inteligência das pessoas e dos alunos. Porque, né, tem um debate, assim, eu entendo muito pouco disso, mas, a meu ver, tem um debate sobre usar a IA para expandir a sua inteligência ou usar a IA para substituir a sua inteligência. E o meu medo, a gente é old school, né? A gente aprendeu tudo na unha, na marra, a gente lia livros, a gente fazia debates, né? Então, pra gente a gente já cresceu assim, mas e pra nova geração, assim, como é que a gente lida com isso? Porque o meu medo será que os caras não vão conseguir fazer nada? Porque o IA faz tudo pra eles, né? Como é que você enxerga isso daí? Isso é uma opinião pessoal, então, já que eu sou absolutamente otimista com isso. Tá. Eu parto do pressuposto já de que o aluno fez tudo isso que você falou. Quer dizer, quando eu entreguei a ementa, ele pegou a bibliografia, colocou no notebook Gemini, fez o resumo, fez o podcast, de noite dirigindo, andando de bicicleta, escutou o podcast, o livro. Eu pressuponho que ele, porque de fato os estudantes estão fazendo isso. Todo mundo, com certeza. É uma boa assumption. É o caso, né? Então, o que eu tento fazer na aula é eu me perguntei muito, inclusive isso discuti bastante com psicólogos da educação durante julho, em um evento que tivemos na USP. E a minha pergunta era, por que uma pessoa vai vir na minha aula em vez de ficar falando com o Copilot? Por que ele viria na minha aula em vez de ficar falando Exato. com o Copilot? Esse é meu imperativo categórico. Perfeito. O que eu fiz que o cara vai pegar o carro e vai até minha aula escutar o que eu tenho para falar? Senão ele não tira a nota e não se forma. Mas esse é um mau motivo, né? A gente quer um bom motivo, né? Então, o que eu tento fazer é ter aulas mais laboratoriais. Aulas laboratoriais onde a discussão seja, não seja, o tempo não seja só de transmissão de conteúdo,
sino que seja de algum esclarecimento de conteúdo Conversa, interação. que eventualmente não possa ter tirado da máquina. máquina, né? Então, isso, e depois ideias a partir disso. Eu faço questão de que eles usem as máquinas para termos mais ideias. Então, a sala de aula se dá uma repasse de conteúdo para que a gente mais ou menos entenda de que nós estamos falando. Então, eu suponho que ele já fez tudo o que você disse com a inteligência artificial. Então, eu dou uma exposição de conteúdo para marcar o campo, digamos assim. Tá. E a partir de aí, trabalhar de forma laboratorial, colocar problemas. E em função dos problemas, pero o que as inteligências artificiais diferentes que eles usam podem contribuir? E aí entra mais o diálogo. E as exposições são exposições mais de problemas que de conteúdos. Me parece que eu tenho essa possibilidade, dado o tipo de aula que eu dou. Não sei se isso vale para todo. Por exemplo, a disciplina de cálculo, que era uma disciplina onde tinha 500 pessoas assistindo, hoje não vejo por que a pessoa vai até lá. Assiste o vídeo, pergunta para a inteligência artificial e pronto, faz e resolve. Você pode ter alguma aula assim especial, mas não tem muito sentido. Me parece que a estrutura da universidade precisa mudar. Deixar de ser transmissão de conteúdo para ser mais laboratorial, mais experimental. Você tem literatura sobre isso? Você acompanha, assim, tem um debate em educação, em pedagogia sobre isso? Que você não, saiba, está acontecendo agora isso. Isso está assim, e há dois campos. Um que acha que isto acaba conosco, com todos, isto é apocalíptico, e outro que vai resolver todos os problemas. Eu acho que não. Também assim, por exemplo, a ideia de que a máquina consiga fazer uma tese de doutorado. Isso é falso. Se consegue fazer uma tese de doutorado, não vai nesse programa de doutorado, porque se esse programa de doutorado aceita... Já está resolvido, né? Então, claro, não é assim. Não... A máquina ajuda. A máquina me parece que é um assistente fantástico. Eu pergunto onde está tal coisa e a máquina é um bibliotecário que sabe as coisas, que conversa. Conhece todas as bibliotecas do mundo. Então isso ajuda muito. Então, e a gente está tentando ver, há muitas tentativas de aplicação, mas não sei o que vai dar. Pensemos que estamos praticamente no terceiro, quarto ano de que começou a rodar para valer. Então, me parece que depende muito dos tipos de aplicações que vão ser feitas em educação. Por enquanto, aqui nas universidades brasileiras, utilizamos Google e utilizamos as ferramentas de Google. Me parece que vai chegar um momento em que as universidades do Estado de São Paulo, por exemplo, tenham sua própria inteligência artificial, tenham suas próprias máquinas. Não podemos estar dependendo... Já tem máquinas brasileiras já, né? Tem aquele Soberania IA, né? Que são máquinas especializadas em conhecimento brasileiro, né? Isso eu acho que é uma tendência também de crescer esse negócio, né? Então, acho que aí vai haver máquinas específicas, isso sim. Me parece que hoje a explosão é para aplicar a uma demanda também de empresas ou de setores para poder agilizar isso. Bom, vocês sabem muito melhor do que eu que isso. Então, me parece que o problema, digamos, de pesquisa está sendo hoje, basicamente, como aplicar a resolução de determinados problemas. E aí é que está o ponto, não? São máquinas de resolução de problemas. Só que a gente precisa pensar isso. A resolução de problemas não é só probabilística, não é só contextual. Também é indutiva, também é dedutiva. E você precisa também descobrir os problemas, né? Que muitas vezes não é trivial, né? O que é o problema? Formular o problema, né? Isso que você estava falando, né? Elaborar o problema, né? Por isso me parece que vai haver uma diversidade de inteligência. Não tem uma grande inteligência artificial que vai resolver todos os problemas, porque não dá. Mas você ter diferentes tipos... A inteligência artificial não é um modelo de linguagem, é um código com modelo de linguagem. Não, é só isso. E a máquina tem outras coisas que conformam um dispositivo.
Então, Não, o que mais eu tenho usado muito o Claude, né? Que para mim de todos que eu usei até agora, o Claude é assim anos-luz mais avançado, né? E o que me espanta é que o Claude ele é um programador. Então, quando eu peço para o Claude fazer alguma coisa, ele começa a programar em Python na minha frente. Ele cria um programa de Python para resolver o problema inclusive, eu pedi para ele me ensinar a programação em Python. Eu comecei a programar em Python ensinado pelo Claude. Assim, é fantástico. É o que você falou. Ele, para certas coisas, realmente não vai precisar mais de professor, que a máquina é suficiente, né? Mas é Mas é incrível ver. interessante porque o que você disse, não, é uma coisa muito simples. Python, qualquer programador sabe que Python é o início, ou seja, o início de conversa é Python. Ah, E com Python você consegue Python, um pouco de ah, lógica, ah, derivadas, gradiente, não exato. é? E um pouco de matemática. Tá resolvido. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas como eu Ah. falei com um colega do centro de lógica, eu digo, olha, vamos trabalhar nisso, assim. Com as máquinas, me disse, isso é inteligência artificial, é assim, é lógica linear, matemática de quinta série, não tem nenhum atrativo. Assim. Igual, não sei onde você fez a quinta série, mas na minha quinta série não foi assim. Mas estou contando esta anedota para mostrar que, do ponto de vista de um matemático, Aham. é muito simples. Agora, é algo muito simples que resolve problemas da vida cotidiana Uhum. e problemas de administração. Inacreditáveis, né? Assim, É, coisas que você. Ô, mas Paulinho, assim, aquela tua colocação, não sei se é o momento agora, mas analisar a nossa nação amiga Argentina, Ah. Cara, com a, é mais fácil entender epistemologia e inteligência artificial do que a Argentina, né? Agora sim nós vamos passar para os temas complexos, né? Para os temas complicados, né? Mas acho que é uma boa, assim, para a conversa não se estender demais, assim. Como é que você está não, vendo a Argentina, Daniel? Você como um observador privilegiado, assim, até volto a frisar que eu estou fazendo uma série de aulas no canal. Por acaso, hoje eu fiz a primeira aula. Estou fazendo 4 aulas para analisar o Milei, analisar o passado recente da Argentina e o passado mais histórico, né? Mas enfim, eu sou um economista curioso, né? Estudei um pouquinho e tal. Mas queria te ouvir como um observador de Argentina. O que que você tem? Você tem muito contato? Primeiro, como é que é a sua relação com a Argentina? Pelo sotaque dá pra ver que você tá muito presente ainda, né? minha relação é cotidiana. Eu vivo Hum. aqui, mas vivi sempre trabalhando em relação com colegas, com universidades argentinas Uhum. e com vínculo, digamos, cotidiano. O sotaque se agravou agora porque estão morando meus pais comigo. Ah, que Trouxe meus legal. pais de Que Argentina legal. para o Aliás, Brasil. eu acabei de chegar, eu tava em Bariloche, pra mim é o lugar mais bonito da América do Sul, assim, um lugar é a terceira vez que eu vou, espetacular, assim. A Argentina tem paisagens, né? E Buenos Aires pra mim é a cidade mais bonita também, enfim, E ainda está com dificílimo. neve, ainda está com neve lá, Eu, não? eu saí um dia antes de cair aquela nevasca que fechou tudo, né? Tava com uma neve leve ainda, mas agora tem voo de São Paulo direto, né? Guarulhos, Bariloche, 4 horas, você tá lá, é incrível, assim, incrível. No, Foi, que quien tenga posibilidad de pegar de aquí de São Paulo, é un voo de maravilhoso. 4 horas, así para É, lá, é, eu sugeriria que faça isso com frequência. é Lá tem muito umas bonito, pistas de esqui excelentes, lá no Cerro Catedral, esquiei lá, exatamente. muito lindo, Tem, maravilhoso. tem uns lugares onde você pode tomar chocolate quente, É, que é fantástico também, e você é. pode comer animais da região, né? Que Com é muito. caça, né? É isso, o carneiro patagônico também que É, chega até lá. é. Então tem comida, tem bebida, a bebida que desce de O Mendoza. vinho é nacional, mas é muito bom, né? Então Bariloche é um bom lugar para ir com É, frequência. Como é que eu vejo a situação? Do ponto de vista político, podemos começar, não? Vejo que uhum, a Argentina, no século XXI, se inició con una tentativa de reconstrucción uhum. después de quebrar, literalmente, el país quiebra el 19 de diciembre de 2001, no fica un banco Aí você tá no falando da crise quebrado. do Corralito ali, 2001, 2002. Exatamente, Uhum, exatamente. A crise do Corralito, uhum, 19 de diciembre de 2001, as uhum. pessoas saem na rua e abrem todos os bancos. Nunca tinha visto isso, uma coisa assim.
Mas era realmente interessante, Paulo. José Márcio vê Hum. como portas do Banco de Boston, porta que você disse não dá para abrir. Abriram. Eles quebraram, arrombaram os bancos, tá falando? Exatamente. Quebraram as Que portas dos loucura. bancos e acamparam dentro dos Porque eles estavam bancos. tentando pegar o dinheiro deles. Era uma Exata, tentativa de recuperar sua riqueza, vamos dizer que já assim. tinha sido Que já loucura. tinha sido extraído com carros fortes em aviões que estavam no Uhum. aeroporto de Ezeiza, enfim. Nossa, que história louca essa. No, é terrível. Esta história está toda filmada, inclusive. Houve É. gerentes de bancos presos, depois foram Uhum. liberados. Mas o país tentou começar um processo de reconstrução, Uhum. que foram os governos de Néstor Kirchner e É. Cristina Kirchner. Mas teve um crescimento forte, né? De 2003, eu tava vendo os dados hoje, 2002 e 2003 até 2012, foi um crescimento muito forte, assim. A Argentina cresceu uma Chegava média de 7% anual, acho. cresceu 30% em 10 anos, assim, acumulado. 30%. Então, É, ahora, entonces, ese proceso fue interesante hasta el 2012. En é. 2015 eso comenzó a ceder Uhum. y después bueno, ve un gobierno de Bom, aí Macri. teve um problema de crise inflacionária que começa Isso. ali no final dos Kirchner já, Mas né? lembremos que É. o peor índice de inflación de Kirchner es el mejor índice de inflación de Milei. Ah, sim. Digo, porque às vezes parece, bueno, Sim, Argentina sempre sim. em crise, sempre com inflação. A É, acho que inflação os Kirchner entregaram com 20, 25 de inflação por aí. anual, Anual, né? E agora tá isso. 30, né? Então, Não. então a mensal era. Então, É. passa por isso, há Uhum. essa questão inflacionária, que Uhum. também bom, podemos avaliar como foi feita, mas Uhum. depois aparece o governo de Macri, Uhum. que é uma espécie, aparece como uma alternativa de renovação. É, o Ah, Macri dá quase, o Macri é um Milei mais light, dá pra dizer isso? um Milei. Um Milei light, assim, um Milei menos Não. radical, não? Macri é o filho de uma família da sociedade Que teve, rural. Macri é o filho. que teve investimentos aqui. O pai do Macri investiu muito aqui no Sim, Brasil. mas ele é um cara à direita, assim, não é uma extrema direita, mas é um, Não. vamos dizer, um... Não, não, mas é alguém que vem dos Elite, proprietários de fazendas, digamos, que é a família da mãe, elite e rural. o Macri, o velho Macri, que é um empreendedor italiano com vínculos na Itália, Uhum. que entra no país e fica muito rico na época da ditadura militar, Uhum. com Automóveis. automóveis Uhum. e com licitações com o governo. É assim que faz a fortuna a família Macri. Ou seja, a família da mãe tem propriedades, a família do pai é um empreendedor com essas características, digamos. Uhum. Mas o filho não era uma pessoa muito assim, não era o grande herdeiro que o pai queria ter. Tanto é assim que um dia o velho Macri disse: prefiro votar na Câmpora, que é um grupo do peronismo, Do que do do que próprio meu filho. filho. Mas seja como for, ele vira presidente e ele é representante desses setores. Não, e aí, o futebol ajudou ele a entrar forte na política, né? O futebol. exatamente, é presidente de Boca. Na Argentina, ser presidente de Boca dá um up muito grande. E aí ele entra, como presidente de Boca, entra na disputa pública, digamos assim. E então ele aparece como alguém que congrega os setores de direita. E aparece como uma alternativa ao peronismo, que tinha cometido muitos erros em seu último segmento de governo, onde as pessoas estavam com uma carência, uma demanda de elementos sociais, econômicos, e ele cria uma dívida a pagar em 100 anos. Isso é uma coisa interessante. Ele reconstrói a dívida externa rapidamente, né? Que era uma coisa que Exatamente. mal ou bem E os Kirchner tinham resolvido isso, né? Não havia um isso, problema ali de dívida externa, né?
Eso es una cosa histórica que es interesante. En 1853, Bernardino Rivadavia, el primer presidente de la República, além de establecer a Constituição Nacional, ele faz uma dívida com a Inglaterra que só foi paga com Perón 100 anos mais tarde. Que começa já com a quebra do Barings, tem toda uma história, né, das crises bancárias. A Argentina é o protagonista ali desde o começo, né? Ainda no século XIX, né? Então, aí essas histórias parece que vão se encadeando, se articulando com o presente. Aí aparece Macri como outro Bernardino Rivadavia que endivida o país de uma forma terrível. Macri perde, entra o peronismo de novo, o pior dos peronismos possíveis, o de Alberto Fernández, a pesar de haver questões econômicas e de sociais que se resolvem, a sociedade não responde ao apelo do peronismo. O peronismo não se apresenta como lugar como alternativa de governo. E aí ganha um sujeito que aparecia na televisão gritando e insultando pessoas. Foi isso. Ele é um funcionário de uma empresa, de um grupo econômico muito importante em Argentina. Corporação América, né? Isso, exatamente. O José Márcio conhece pessoalmente a pessoa, dono desse grupo. E, bueno, era um sujeito que era curioso. Então, um dia, para levantar o rating de um programa de televisão, disse: olha, convida a fulano, que ele sempre tem umas ideias meio esquisitas. E convidaram ele, e é assim que ele começou a ser alguém com apelo popular. E quando começou a ser alguém com apelo popular, começou a ter uma estrutura, uma articulação política que conduziu ele à eleição. O peronismo nunca imaginou que uma figura com semelhantes características poderia ganhar de massa, né? Por exemplo, que era o candidato. Mas ganhou, ganhou e agora está governando. E, bom, o que está fazendo? Está fazendo um projeto de saqueio literal, ou seja, não é um projeto de um grupo de direita a longo prazo. É um projeto de lucro a muito curto prazo. A dívida interna que tem não se sustenta, os juros não se sustentam, a abertura de importação não se sustenta. Então, tá criando dívida externa também rapidamente, né? Inclusive se endividando com com o Tesouro Americano diretamente, né? Tem uma coisa muito esquisita que aconteceu. O Fundo Monetário Internacional deu 2 empréstimos. Quando o anterior não tinha sido pago. Exato. A história com o Fundo Monetário Internacional é muito mal contada. Hoje acho que mais de 50% dos créditos do FMI no mundo são contra a Argentina, assim. É totalmente desproporcional o tanto de crédito que o FMI deu para a Argentina. É o que você está falando. E então, hoje, nestes dias, havia uma... Bom, então, qual é o marco político disso? A liberalização do capital, a liberalização do trabalho, desmonte do Estado, né? Políticas sociais, subsídios, aposentadorias, enfim, todo o aparato de proteção está sendo desmontado, né? O sistema de pesquisa, a CONAE, a Comissão Nacional de Energia Atômica, está totalmente destruído. Outro dia foi preso o diretor da Comissão de Energia Atômica. A empresa Arsat de satélites, totalmente desmontada. Era uma das grandes capacidades argentinas, né? Produzir satélites, imagina. Acho que é o único país da América do Sul, né? Brasil e Argentina, com capacidade de produzir satélites, né? Então, tudo isso ele desmontou essa energia, está desmontando a energia nuclear, a capacidade satelital, desmontou a universidade, desmontou o pouco que havia de aparelho produtivo muito rapidamente. E o que iria acontecer amanhã é a liberalização da venda de terras a estados ou privados estrangeiros. A Argentina tem um tope de 15%. Isso iria se esticar a o que você quiser. Qualquer estado ou pessoa poderia comprar as Ilhas Malvinas, por exemplo. E fazer isso. Mas não passou isso. Então, isso aconteceria amanhã.
Depois, isso é muito curioso, Paulo. A Copa de 26, a Copa de 2026, a Copa de Futebol, nos conduziu, digo nós, porque eu sou um grande torcedor, ao jogo Argentina-Inglaterra. Agora eu li que o Milei tá virando nacionalista, porque todo mundo tá meio, né, com esse Então, sentimento nacionalista, né? já é tarde, porque neste jogo, que é muito simbólico para o Por causa das povo, Malvinas, né? exato, o time colocou a bandeira, as Malvinas são argentinas, e isso colona na opinião pública muito rapidamente. Então todo mundo começou a se preparar para amanhã sair à rua a Ah, para ser reivindicar. contra os estrangeiros. Está, exatamente. No contra los extranjeros que van para Bariloche, os extranjeros que van, Claro. los 20.000 brasileños que van a estudiar en la universidad, Para sino comprar contra terra. vender as Vender terras. Claro. Isso. E o que aconteceu? Estou pegando agora essas informações. Hoje à noite, o governo retirou a venda. Ah, tirou o projeto. Sim, acabou Para de não fazer perder. isso agora. Amanhã não vai ter. Mas há outra série de questões que vão ser colocadas. Veja, isso devia ter sido votado o dia depois do jogo Argentina-Inglaterra. E os senadores não foram. Eu acho que por vergonha. Não foram Imagina, ia pegar mal, né? Exato. E bom, agora eles retiraram para amanhã porque sabem que perdem. Daniel, Só para terminar a ideia, eu acho que agora começa o declínio do governo, o declínio político do governo de Milei e o recâmbio. O que acontece com o recâmbio? Bom, aí vamos ter que ver, porque o peronismo está totalmente esfarelado. Tem algum nome? Tem o prefeito de Buenos Aires, né? O governador. Kicillof, né? Que virou governador, né? O Axel, né? Axel Kicillof. Ele é um dos nomes. Há outros, está também o setor que insiste com a eleição de Cristina Kirchner, que aliás, Rafael Valim, um advogado brasileiro. Conversei com ele semana passada, eles estão publicando, eles vão publicar um livro meu lá na editora Contra a Corrente, aí eu falei com ele, ele falou, cara, tô indo pra Argentina agora lá por conta dessa defesa do processo da Cristina. Eu vi um trecho, ele é até um espanhol, ele fala até bem, ele defendendo, né? Eu vi isso. Ele estava indo pra lá, falei com ele semana passada. Ele está aparecendo em todos os streaming e programas de televisão do Brasil. É o brasileiro mais peronista. Bom, foi uma sacada de marketing genial, porque agora todo mundo vai falar dele, né? Sim. Então, esta é a situação, assim, a situação econômica. Mas qual é a sensação lá, Daniel, porque assim, o desemprego ainda está alto, a pobreza aumentou, a inflação ainda está alta, assim, qual é o sentimento das pessoas? Então, até um tempo atrás, havia uma ideia de está tudo mal, mas vamos continuar fazendo o esforço. Tá. E isso continuava dando apoio ao governo de Milei. Tá. De alguns meses para cá, e com esses efeitos simbólicos que se produziram, esse mal-estar que havia está sendo de algum modo escoado para esse tipo de manifestação de protesta, digamos assim, e de se manifestar. Eu votei Milei, mas me enganei, cometi um erro, votemos agora, vamos para outra coisa. Então, nos próximos meses vai haver um período de turbulência, me parece bastante interessante, do ponto de vista político e talvez do ponto de vista financeiro também, porque sempre é acompanhado. O movimento financeiro reage rapidamente a isso. Deixa eu aproveitar, Paulinho, se o Daniel puder, com essa visão que ele tem, conhecimento da Argentina e o fato dele viver aqui no Brasil, se você pudesse dar uma pincelada, como é que você está vendo esse processo eleitoral brasileiro? Quer dizer, como é que você enxerga? É até legal ver uma comparação Brasil-Argentina da sua perspectiva, né? Porque a gente faz todo o tempo aqui, mas a gente é brasileiro, é legal, você também é brasileiro, né? Mas exatamente. Você também é argentino, quer dizer, como é que é a sua visão comparativa, né? Emendando na pergunta do Zé Márcio, como é que você vê a eleição no Brasil e como é que você faz
a comparação do Brasil e Argentina? Eu acho que são processos eleitorais muito diferentes um do outro. O comportamento do eleitorado, o comportamento das forças políticas, inclusive o comportamento de forças econômicas é muito diferente um do outro. Um professor me dizia uma vez que o Brasil era um país mais pesado e a Argentina era um país mais leve. Então, os movimentos em Brasil são mais demorados, enquanto que na Argentina a ida e a volta pode ser em 48 horas. Isso que torna emocionante também o romance político argentino, porque de uma hora para outra sucedem mudanças muito drásticas. E isso se reflete na tradição, por exemplo, da diplomacia. Você vê a Argentina desde ter relações carnais com os Estados Unidos a se opor completamente. E isso faz parte tanto da social-democracia, quanto do peronismo, quanto da ditadura militar. A ditadura militar de 1976 entrou com a conivência de setores de Estados Unidos. Mas imediatamente com as comissões de direitos humanos de Jimmy Carter, a ditadura militar argentina quebra o bloqueo contra a União Soviética e chega a vender grãos à União Soviética e fazer um acordo. Era uma coisa... Isso chama versatilidade, versatilidade. Exatamente. E coisas inusitadas. Nunca aconteceu um presidente argentino vir aqui participar do lançamento de um candidato a vice. Isso nunca aconteceu, né? É uma coisa impressionante. A Argentina é impressionante. E aqui veio xingar o Lula no lançamento da campanha do opositor aqui, né? Então, mas isso, além de manifestar um ato inusitado, para utilizar uma palavra, não? Também mostra como há uma articulação política que hoje perdeu o pudor. De algum modo, sempre houve articulações internacionais, apoios. Hoje há um setor da extrema-direita, eu chamo, estou inclusive trabalhando nisso, é a direita tecno, digamos assim. Não? É uma direita que surge, que são os filhos de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher. Não é a direita dos anos 80 esta. Esta é uma outra direita que tem outro manejo com a tecnologia, que tem outro modo de lidar a partir da tecnologia com as grandes massas populares. E me parece que hoje essa direita se comporta de outra forma. Perdeu pudor de certo modo. E, bom, e faz o que faz Trump, faz o que faz a família Bolsonaro, faz o que faz alguém como Milei. Mas me parece que expõe claramente que se trata de uma articulação internacional e que não vai haver qualquer cuidado em não intervir no processo. Não? Nós vemos como foi a experiência das redes sociais com Trump, com Donald Trump. Bom, eu esperaria, como mínimo, se eu estivesse no Partido dos Trabalhadores, não esperaria menos do que isso nas redes sociais. Do que veja como é que aconteceu em 24 horas em Marrocos conseguiram que 60.000 pessoas entrassem em Ceuta e através de disparos de redes sociais. Ou seja, você pode produzir efeitos pelas redes sociais muito rápidos que incidem no comportamento das pessoas de forma massificada. Então me parece que isso vai acontecer. Mas, por outro lado, o Brasil tem uma estrutura, como diz, mais pesada, e me parece que esses movimentos ele pode ter alguma espécie de imunidade com movimentos muito rápidos. Mas E para o Lula, especificamente, o melhor adversário que ele poderia ter, o Lula, é o Flávio Bolsonaro, né? Porque ele vai nadar de braçada, né? É o melhor candidato que ele podia ter. Então, essas pataquadas que o Milei veio fazer aqui, vai ajudar. Parece que os dois são cabo eleitoral do Lula, né? Eu espero que tudo corra como a gente espera e que não haja sobressaltos. Eu esperava que Milei não ganhasse também. E no dia seguinte fiquei surpreso. Está mutado. Quando que são as eleições na Argentina, as próximas?
Nós temos eleições, não me lembro bem O a Milei data. completou ele está há mais de 2 anos já, né? Sim, sim. Esse ano é o O que está. terceiro dele. Então, É. as eleições presidenciais são a cada 4. Estão as Uhum, intermédias e estão as de mudança. O uhum. que está acontecendo hoje é que está todo mundo organizando o que nós chamamos da própria tropa, digamos assim, Tá. e medindo as distâncias em relação com Uhum, os outros. Há um candidato do peronismo que aparece, que é Axel Kicillof, uhum, que ele já se apresenta como candidato. uhum. Há pessoas que ainda insistem na necessidade de Cristina Kirchner sair como candidata e por isso Uhum. Rafael Balín está nessa tentativa. Entendi. Então, há um setor. As pesquisas de opinião mostram de que o candidato do peronismo que se apresenta ganha. O problema é o peronismo ter um candidato e não 4, que isso também pode acontecer. Há um setor do trotskismo que inusitadamente apareceu simpático, mas eles nunca tiram muito voto, então não vai ter muita possibilidade. Mas me parece que são dois processos, para responder, são dois processos bem diferentes um do outro. O que os dois me parece que tem que esperar é que essa articulação internacional que opera em redes sociais, que opera com mensagens, isso vai ser parte da campanha eleitoral. Eles têm uma máquina muito eficiente, né, de redes O sociais, né? outro dia, por exemplo, eu via com um colega da China. Na China está proibido você ter um perfil falso. Não pode ter um perfil falso. Você abre um perfil em redes sociais, você tem que declarar seu número de documento. Aqui você pode abrir todos os perfis falsos que quiser, inclusive pode fazer bots. Em tese, os big techs estariam combatendo isso, né? Em tese, mas acho que na prática não funciona Não muito, né? funciona. Tem um monte de. A gente está caminhando aqui para concluir já, Daniel, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você está fazendo aí no sentido de convidar pessoas, né? Vocês têm grupos de estudo, cursos, né? Você tinha Sim. falado de um laboratório de lógica, assim, para quem está interessado nessa discussão, para quem está assistindo a gente aqui, quer se aprofundar aí no que vocês estão fazendo na Unicamp, Ótimo. Bom, isso é interessante, porque voltamos ao ponto. Fuimos de cancha de inteligência artificial, e de aí a Argentina e a política é bem rápido. Mas eu faço parte do Centro de Lógica e Epistemologia e História das Ciências da Unicamp, que se criou, digamos, foi um pouco a base da Unicamp há 50 anos atrás, né? Aí Loparic participou, né? Loparic. Parik participou, Gerard Lebrun participou, foram trabalhos muito interessantes sobre auto-organização que se fizeram. Tem um filósofo matemático que é extremamente importante no mundo inteiro, que se chama Newton da Costa, que foi o criador da lógica paraconsistente. Foi aí na Unicamp onde ele E criou o nosso amigo Gabriel chegou a fazer, junto com o Nassif, uma discussão no YouTube. Chegou a ver? Com o Newton da Costa? Não vi. Falou que iria fazer alguma vez, sim. Mas não vi isso. Então, Chegou a ver? Não. Não vi. Mas ele É terrível. Ele estava velhinho já, né? Ele chegou aos próximos dos 90, o Newton da Costa. Talvez é o filósofo brasileiro mais conhecido no mundo, né? O Newton da Costa. É o mais citado, certamente, não? Por seus trabalhos de lógica paraconsistente. Rapidamente pareceu que a lógica paraconsistente é uma lógica onde se sustentam contradições. A lógica aristotélica não tem contradições, o P ou no P. A lógica paraconsistente é P e no P. E como que de aí você pode tirar uma conclusão verdadeira. Isso é muito importante, por exemplo, para controladores de voo. Para você carregar controladores de voo, onde você carrega controlador de voo com informações contraditórias e a máquina precisa tomar uma decisão. Então foi muito importante. Bom, é nesse lugar, que é um lugar histórico, inclusive, onde me formei, onde eu trabalho, e a gente está com engenheiros, matemáticos, lógicos,
Que legal. médicos, trabalhando em um projeto de grupo, cada um com sua Você pesquisa. fez o mestrado e o doutorado aí e depois virou professor. Fiz mestrado, doutorado, trabalhei no grupo de investigação sempre e Uhum, depois virei professor aqui mesmo. Sim. entendi. E sempre vinculado ao Centro de Lógica e Epistemologia. E Uhum, aí, então, bom, a Unicamp é um lugar, Campinas é um centro de inteligência artificial muito grande. imagino. Tem no Nordeste, no Ceará, mas aqui em São Paulo, na Unicamp, em Campinas, aqui perto de casa, nós temos o acelerador de partículas. Sim, deu E do Sirius. lado do acelerador de partículas temos Uhum, um lugar de desenvolvimento tecnológico, um polo de desenvolvimento tecnológico, onde tem parcerias entre a universidade e grupos de investigação de empresas, e aí também se faz inteligência artificial. Aqui o bairro é E, um bairro bem peculiar esse. e tem cursos aí que as pessoas podem se matricular, ou tem que fazer um mestrado, um doutorado, ou tem cursos de curta duração? Como é que é isso? Então, como tem vários grupos dentro Uhum, da Unicamp, tem um grupo grande Unicamp com inteligência artificial que trabalha com engenharias e outro com as biomédicas. tá. E aí tem vários grupos de investigação. Eles dão cursos de extensão de Ah, inteligência tá. artificial, Entendi. desde cursos básicos, assim, para você saber o que é inteligência Entendi. artificial, até Entendi. cursos mais especializados, digamos. Que legal. E depois você tem mestrando, doutorando, pós-doutorando, que Uhum, trabalham nos grupos de investigação. E aí você, cada grupo de investigação tem uhum, sua pesquisa, geralmente são aplicadas. A parte de biomédica é interessante, tem muitas pessoas da saúde, uhum. eh, não são médicos, enfermeiros de outras áreas, que trabalham nesses grupos. Então, tem cursos de extensão desde o mais básico até coisas mais complexas. Depois tem os Entendi. trabalhos, os seminários dos Uhum, grupos. E aí você tem que uhum. ter algum conhecimento, digamos, razoável para algo muito específico. A gente, o que está fazendo agora também é fazendo os grupos de trabalho nossos, as pesquisas, mas recibimos colegas de fora. Esse agora vem um professor francês, que chega amanhã, que trabalha inteligência artificial e saúde, Que legal. saúde médica, não? E ele Uhum, está em um projeto específico e também está em um trabalho uhum. de filosofia e inteligência artificial com saúde. A semana que vem chega uma pesquisadora de Barcelona que ela trabalha com elementos de semiótica e informação. Então ela trabalha inteligência artificial, Que legal. informação e semiótica. É Uhum, como a partir da inteligência artificial se produzem informações e se uhum, produzem mensagens. Não? uhum. Então isso que ela trabalha, ficar um mês conosco trabalhando no laboratório nosso. Boa. E bom, e Fantástico. aí depois o professor Nitamar Oliveira, que é um professor que faz parte de uma comissão de inteligência Uhum, artificial a nível uhum, nacional, também vai estar com a gente, que é um professor, ele já é uhum, de Porto Alegre, brasileiro. E, bom, uhum, habitualmente chegam colegas de outros lugares por causa uhum, dos intercâmbios que nós fazemos. uhum. Temos um calendário, posso mandar depois para ir. Tomara que vocês virem aí o centro de referência de inteligência artificial no Brasil, né? Porque isso aí é Então, espetacular, né? Paulo, eu sei que já está terminando, mas só uma pergunta, eu fiquei curioso. Você acompanha de alguma maneira a discussão que a professora Lúcia Santaella, da semiótica da PUC, as críticas, as observações sobre inteligência artificial, ou não? eu conheço o trabalho da professora Santaella porque é uma referência obrigatória há décadas, não? É excelente em semiótica. Acho que é, bom, Roland Barthes, Humberto Eco e a professora Santaella está no mesmo páreo, não? Então, me parece que é fundamental. Infelizmente, não conheço o que ela está fazendo agora, as críticas que está colocando agora. Depois dá Conozco uma que Uhum. espiadinha que pode ser vou dar, interessante. vou Tá. dar uma Boa. olhada. Mas, enfim, Fantástico. eu acho que a gente está. Bom, Uhum, Paulo trabalha bem de perto com o desenvolvimento do ponto de vista econômico e tudo isso. Estamos vendo uhum, que estamos no início de algo que. Me uhum. parece que isto tem. Não sei se essa é a tua perspectiva, me parece que estamos como no início da revolução industrial. Ah, Não? sim, com Assim certeza. como uma fábrica de tecidos Com era certeza. combatida Tomara, porque ia tirar tomara que o. a gente não perca essa janela tecnológica, né? Porque todas as outras a gente tem perdido, né?
eu vejo que você sempre coloca isso, como os outros países se Mano, desenvolveram tecnologicamente exato. e a gente É, aqui ficou é. na tentativa. E Tomara me que a gente parece que pegue essa é onda, porque cada vez que a onda passa e você não surfou a onda, você vai ficando para trás, né? Então, Mas você não acha que há um é. esforço? Pelo menos eu vi que o governo brasileiro tem um Sim, investimento muito alto nos próximos anos para inteligência sim. artificial. Eu acho que o Brasil está entre os 10 mais importantes do mundo. O ecossistema brasileiro, uma vez eu entrevistei o Caetano Pena, que é o responsável no governo pelo programa da política pública de IA no Brasil. Que, aliás, é um amigo, é um cara que trabalhou com a Mariana Mazzucato, é um economista muito bom mesmo. E eu fiquei impressionado com o que ele estava explicando, que a gente já tem de ecossistemas de startups, de IA, assim, né, o que você tem contado pra gente aí da Unicamp. Então, eu acho que o Brasil não é exagero dizer que está entre os 10 países aí no mundo. Claro, não é uma China, não é os Estados Unidos, obviamente, mas eu acho que a gente está no páreo, assim. Então, tomara Né? que alguno de nós consiga inventar um código novo ou uma arquitetura eficaz e fazer É, outra coisa com isso. a Paulinho, esperança é uma essa. sugestão que o professor Daniel, ó, lá para novembro ou dezembro, volte no teu canal. Ah, gostei demais desse. Claro, claro, com certeza. Vamos transformar ele em figura aqui, se Deus quiser, frequente aqui. Eu posso falar desses dois temas, de Kanchi e de Argentina. Só Não me você, metam em só outro. você pode falar desses dois temas, de Kant a Peron, de Kant a Peron. Já tem uma sugestão já, né? De Kant a Peron. Exatamente. Mas fantástico. Obrigado, professor Daniel Omar Pérez. Muito bom, né? Fica registrada aqui essa conversa no canal e vamos te convidar mais vezes aí no futuro. Deixo uma palavrinha final aqui para você e para o Zé Márcio, se vocês quiserem dar um tchau aqui para a turma. Eu quero só agradecer, quando comentamos, o Paulo Gala falou, não, vamos chamar seu fã dele, nós somos seu fã, você sabe disso. E as considerações finais, professor Daniel. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu quero agradecer, você sabe, você Márcio, que é um prazer sempre conversar com você, tanto assim publicamente, quanto em um jantar, em um restaurante. E bom, a Paulo eu acompanho os áudios que ele, nos quais ele faz essas análises de conjuntura, acompanho os gráficos que ele coloca, mando para meu filho também, para ele Ah, ir boa. vendo. Então, na família aqui, acompanhamos o trabalho cotidiano. E, bom, para mim é uma alegria, é muito Legal. grato poder estar trabalhando, falando com economistas sobre Boa. questões de filosofia, me parece Uhum. que é fantástico, não? Porque Uhum. ao mesmo tempo que você tem um rigor técnico, uma Uhum. precisão de conjuntura, um análise preciso das finanças e da economia no momento, em tempo real, param para pensar os fundamentos, não? Você sabe que a gente aqui é fã de filosofia da ciência, né? Eu entrei no mestrado, a primeira coisa que eu fiz foi estudar a filosofia da ciência, porque a gente tinha um curso na GV que era lecionado pelo Bresser e pelo Zé Márcio Rego, que era filosofia o curso era, o título era metodologia da economia, mas no fundo era um curso de filosofia da ciência. Então, a gente lia Popper, a gente lia Lakatos, a gente lia Kuhn, a gente lia Feyerabend, né? Foi um curso assim que mudou minha vida completamente, porque foi a primeira vez que eu entendi, pelo menos acho que entendi alguma coisa do que é a ciência, né? Que não era nada do que eu imaginava, inclusive, né? A gente lia Estudamos Bourdieu, né? retórica na economia, Todo Gilles, o papo de retórica, de argumentação. É. Gilles Gaston Granger. E eu lamento muito, Daniel, que os economistas não conheçam o tema da filosofia da ciência, né? Sim. Porque, assim, eles têm uma visão totalmente tosca do que é a ciência, né? E é triste, porque, infelizmente, a formação dos economistas cada vez mais se distancia. Não, Unicamp é uma honrosa, gloriosa exceção, né? Mas 80, 90% dos economistas não têm noção do que é filosofia da ciência, né? É que às vezes o cientista está na É, urgência é, da resolução do problema e, de fato, é. às vezes não tem um tempo para O, parar e o começar a economista pensar. ele está na urgência de destruir o país, então ele não tem tempo para pensar no que ele está fazendo, né, de verdade, né? Mas Mas qualquer sim, coisa, Paulo, sim, fazemos uma sim, parceria e podemos fazer entre a sim. tua universidade e a minha. E aí fazemos algo de filosofia da ciência. Sim, sim, eu acho importantíssimo. Acho que é um tema e conversa e por incrível que pareça, conversa muito com psicanálise, porque no fundo é uma
a epistemologia é uma espécie de autoconsciência da ciência, né? Então tem tudo a ver, né? Porque é uma reflexão sobre o que é a ciência, né? Então, Eu estou à disposição de vocês. Para mim é um ó, prazer conversar aqui, em qualquer lugar, com a gente vocês. que Muito, agradece. muito obrigado a todos e às pessoas que estão ouvindo e chegaram ao final também. Muito bom. Obrigado, Daniel. Obrigado, José Márcio Rego, e voltaremos mais vezes. Obrigado, gente. Valeu.